E aí, galera, beleza? Vamos começar a nossa aula de ácidos nucleicos, isso mesmo, ácidos nucleicos. Vamos começar nossas aulas sobre ácidos nucleicos. E para isso, nós vamos fazer um outro tipo de gravação hoje. Eu estou fazendo uma experiência aqui com o Meeting, né? Para ver se vai dar certo. A partir de semana que vem, vamos começar a tentar usar essas aulas. Para isso, eu vou fazer uma apresentação aqui de tela inteira. Vamos lá? Compartilhar. Estou nesse momento compartilhando o nosso computador, o meu computador aqui com vocês. Bem, as nossas aulas de ácidos nucleicos nós vamos usar esse PowerPoint aqui para a gente falar a nossa aula, beleza? Então vamos lá. Essa aula vai ser ácidos nucleicos número 1. Beleza, vamos lá então. Bem, qual é a definição de ácido nucleico? Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos, nós já vimos isso, nossa aula está continuando na parte orgânica, né? E eles são, por definição, polímeros de nucleotídeo. Então, antes de mais nada, vamos lembrar, o ácido nucleico não é uma molécula pequena, ele é uma molécula grande, ele é uma macromolécula. Ele é formado pela união de milhares de moléculas pequenas que se juntam, tá? Então, o ácido nucleico é um polímero, cujo monômero é o nucleotídeo, beleza? Bem, para a gente entender um ácido nucleico, eu tenho que conhecer primeiro o que vem a ser um nucleotídeo, tá? Os ácidos nucleicos, eles atuam dentro da célula no metabolismo de controle. Nós temos basicamente dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Mas então, antes da gente conhecer cada um desses separadamente, vamos estudar a peça-chave que forma o ácido nucleico, que é o nucleotídeo, beleza? Bem, um nucleotídeo, como eu falei, ele é o monômero de um ácido nucleico. Ou seja, o ácido nucleico ele é um polímero de nucleotídeo, beleza? Bem, o nucleotídeo ele é formado por três partes básicas. Um ácido fosfórico, H3PO4, uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e uma base nitrogenada. A base nitrogenada, nós temos aqui 5 tipos: adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Sendo que a adenina e a guanina, elas apresentam 2 anéis, igual está aqui no exemplo aqui, ó, 1, 2, esse aqui é uma adenina. Se são 2 anéis, a gente chama isso de base púrica, tá? Adenina e guanina. E quando tem um anel só essa parte aqui, ó, aí nós temos as bases pirimídicas, que é a timina, citosina e a uracila, beleza? Bem, falando sobre cada parte do nucleotídeo, o ácido nucleico, tanto o DNA como o DNA, eles são de caráter ácido justamente por causa da presença do ácido fosfórico, H3PO4. Então, quem determina o caráter ácido do DNA e do RNA é o ácido fosfórico. A pentose que tem no DNA e no RNA, temos a ribose e a desoxirribose. Está aqui um exemplo de uma pentose. Ó. No caso aqui é desoxirribose. Aqui tem o grupo fosfato, né, que é o ácido fosfórico dissociado. Então aqui você tem o H3PO4 que se ligou a uma pentose. Bem, observe que aqui em cima nós temos a molécula bem descrita. E aqui embaixo nós temos uma representação que é muito usada nos desenhos de ácido nucleico nos livros. Tá? O ácido fosfórico ele é representado como uma bolinha. A pentose ela é representada como um pentágono mesmo, né? Pentose, pentágono. E a base nitrogenada ela é representada como um retângulo, beleza? Quando eu uno uma base nitrogenada com uma pentose, nós temos um nucleosídeo. Para o nucleosídeo virar um nucleotídeo, eu tenho que ligar o fosfato a essas duas, tá? Então, nucleotídeo é a união das 3 partes, o ácido fosfórico, a pentose e a base nitrogenada. Como está mostrando aqui nesse desenho maior, bem mais detalhe. Aqui tem o ácido fosfórico, aqui tem a pentose e aqui tem uma base nitrogenada. Vamos lembrar, isso aqui, gente, não é um DNA ou RNA, não. Isso é um tijolinho que quando eu juntar vários, milhares desses tijolos, eu vou ter uma parede. A parede vai ser o DNA ou RNA. Então, lembrando que o nucleotídeo, ele é o monômero de uma molécula muito grande, que é um polímero, que são chamados de ácidos nucleicos. Beleza, gente? Bem, nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos. O RNA
e depois o DNA. Vamos começar pelo RNA, que ele é mais simples, depois a gente fala sobre o DNA. O RNA, o nome dele é ácido, essa sigla, né, representa ácido ribonucleico, tá? Ácido porque tem ácido fosfórico, ribo porque tem ribose, nucleico porque é encontrado aonde? No núcleo da célula, tá? Bem, o que é o RNA? O RNA, ele é um monofio, portanto, ele é formado de apenas uma fita de muitos nucleotídeos. Então, aqui nós temos, ó, um nucleotídeo, mais um nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, tá? Tá vendo aqui, ó, mais outro nucleotídeo e assim por diante, tá? Bem, então, o ácido ribonucleico é um monofio de polinucleotídeo, beleza? Aqui, ó, joia, tá? Qual é a pentose que tem no RNA? A pentose do RNA é a ribose, tanto é que o nome dele é ribonucleico, porque ele é formado por ribose, tá? A ribose só consegue se unir a 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e uracila. É uma questão de encaixe molecular. Faltou uma, qual que faltou? A timina. Então, por que não tem timina no RNA? Porque a timina não se liga à ribose. Todo mundo entendeu aí? Beleza? Tá? Uma outra característica do RNA. O RNA, ele é encontrado no núcleo, mas também ele é encontrado no citoplasma. Tá? Então, o RNA ele pode ser encontrado nas duas partes básicas da célula, tanto no núcleo quanto no citoplasma. No núcleo é onde o RNA é sintetizado e no citoplasma é onde o RNA vai trabalhar. Existem 3 formas de RNA: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Essas 3 formas do RNA, esses 3 tipos de RNA, trabalham sempre numa mesma função dentro da célula, que é a síntese proteica. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais detalhe mais na frente. O RNA mensageiro, como o próprio nome diz, ele leva a mensagem. O RNA mensagem que vai codificar a proteína. O RNA ribossômico, ele vai sintetizar o ribossomo, tá? Que vai ser usado na síntese proteica. E o RNA transportador, ele vai carregar os aminoácidos durante a síntese proteica. Beleza? Então, os 3 estão envolvidos no processo só, que é a síntese proteica. Só o último detalhe, gente. Nós vimos que os ácidos nucleicos participam do metabolismo de controle. A única exceção é esse aqui, ó. É o RNA ribossômico. Ele não é um ácido nucleico de controle, ele é um ácido nucleico estrutural. Por quê? Porque ele faz parte da estrutura dos ribossomos. Então, RNA ribossômico não tem informação genética. RNA mensageiro tem, RNA transportador tem, e DNA, nós vamos ver, tem também. Mas o único ácido nucleico que não tem informação genética, portanto, ele não é de controle, ele é estrutural, é o RNA ribossômico. Repetindo, ele forma a estrutura dos ribossomos. Aqui nós temos uma fita, né, um monofio de polinucleotídeos, tá vendo? Ó? Esta fita, essa parte aqui da fita, ó, ela é representada pela união entre fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose. Isso aqui, ó, vai formar a coluna central do RNA, tá vendo? Essa parte aqui que está de cinza, ó, que está escrito esqueleto de açúcar e fosfato, ele é formado justamente pela união de ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato. Quem fica livre aqui, ó, são as bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina e uracila. São essas partes que estão representadas aqui coloridas, ó, tá vendo? Ó? São as bases nitrogenadas. Então aqui dá para ver perfeitamente que o RNA, ele é um monofio em hélice, tá? Ele não é uma fita reta não, tá vendo? Ele está em formato de uma hélice. Por que ele é assim? Por causa da união entre o fosfato e a ribose. A estrutura espacial cria essa hélice no RNA, beleza? O outro tipo de ácido nucleico é o DNA. O que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Por que desoxirribonucleico? Primeiro, porque ele é formado de desoxirribose. Segundo, porque ele é encontrado no núcleo. Então, desoxirribonucleico. Beleza?
Ao contrário do RNA, que era um monofio, o DNA ele é um bifio de polinucleotídeo em alfa-hélice. O que é isso? É o que está mostrando essa figura aqui, ó. O DNA ele é uma hélice desse jeito aqui. Essa hélice se dá devido à união entre as fitas do DNA. Nós vamos estudar já já essa união, beleza? Outra característica do DNA. A pentose dele não é a ribose, gente. É a desoxirribose. Isso não cai, né, galera? Isso despenca nas provas. Então, qual é a pentose que existe no DNA? É a desoxirribose. Bem, da mesma forma que a ribose não se ligava à timina, e por isso o RNA não tinha timina, a desoxirribose não se liga à uracila, por isso que o DNA não tem uracila. A timina se liga à desoxirribose, a uracila não se liga à desoxirribose. Então, perguntando mais uma vez, por que DNA não tem uracila? Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. Não tem uracila. Por quê? Porque a uracila não se liga à desoxirribose. A estrutura molecular delas não encaixa. Se não encaixa, não há a união. Beleza? Bem, novamente, ao contrário do RNA, o DNA só é encontrado no núcleo. Tá? O DNA tem que estar protegido dentro daquelas duas membranas, né, que fazem parte do envoltório nuclear, antigamente chamado de carioteca. Né? Por que tem duas membranas? Justamente para proteger o DNA que está dentro do núcleo. Beleza? Tá? Bem, Flávio, mas eu já ouvi falar de DNA citoplasmático. Tem. O que é isso? DNA citoplasmático não é um DNA que está livre no citoplasma, não, galera. DNA citoplasmático é o DNA que está dentro da mitocôndria, dentro de cloroplasto e dentro de centríolos. Essas três organelas aqui são as únicas organelas das células eucariotas que possuem no seu interior DNA. É lógico que por elas apresentarem DNA, isso confere a elas uma característica especial. E qual que é essa característica? Tanto mitocôndria quanto cloroplasto quanto centríolos são capazes de se multiplicarem independente da célula. Ou seja, a célula não precisa de estar em mitose e meiose para que as mitocôndrias, os cloroplastos e os centríolos se multipliquem. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que muda para um lugar onde o ar é mais rarefeito, ele vai aumentar o número de mitocôndrias nas suas células, nas suas células musculares. Tá? Por exemplo, quem mora a nível do mar. Por outro lado, quem mora a nível do mar, não. Quem mora nas altitudes, onde o ar é rarefeito, a quantidade de mitocôndria dos músculos vai aumentar. Quem mora a nível do mar, onde a concentração de oxigênio no ar é maior, o número de mitocôndrias nos seus músculos é bem menor. A mesma coisa eu posso falar das plantas. As plantas que vivem em locais muito iluminados vão ter mais cloroplastos. E plantas que vivem em locais pouco iluminados vão ter menos cloroplastos aí, beleza? Agora, como é que o DNA ele forma esse bifio em alfa-hélice? Está aqui a estrutura. Ó. Novamente, as duas fitas têm uma espécie de um esqueleto de um lado e um esqueleto do outro, que corresponde a essas duas fitas azuis aqui, ó. Tá vendo? Esse esqueleto, do mesmo modo que o RNA era formado, aqui é formado também pela união da desoxirribose com o fosfato. Então aqui, ó, fosfato, desoxirribose, fosfato, desoxirribose, fosfato, desoxirribose, fosfato, desoxirribose, e assim por diante. Uma coisa interessante aqui, gente, que é importante, que isso não cai na prova, né, galera? Isso despenca, é que a fita de um lado, ela tá virada para cima. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a linha 5 linha terminal e aqui 3 linha terminal. Já já eu explico isso. Do outro lado, a fita está ao inverso. 3 linha para cima e 5 linha para baixo. O que é isso, 5 linha e 3 linha? Isso é contado aqui, ó, na desoxirribose. Se você for contar, tá? O primeiro carbono da desoxirribose está aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então percebe que o carbono 5 está na parte mais alta, 5 linhas. E o carbono 3 está aqui, ó, na parte mais baixa, que é 3 linhas. Agora vamos para o lado de cá. Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, está lá o carbono 3, carbono 4 e carbono 5, que é esse aqui, ó. Então está para baixo aqui, ó, beleza? Então, as duas fitas do DNA, elas não são paralelas, elas são
antiparalelas. Uma fita está virada para cima, 5 linhas, 3 linhas, a outra está virada para baixo, 3 linhas, 5 linhas. Beleza? Agora, como é que uma fita se liga à outra? As fitas se ligam através de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, entre as bases nitrogenadas. E quem é que se liga com quem? A adenina, ela tem uma conformação que ela só se liga à timina. E a união entre adenina e timina se dá por duas pontes de hidrogênio. Estão vendo aqui? Ó, uma, duas. Por outro lado, a guanina e a citosina se ligam entre si também. Só que elas fazem 3 pontes de hidrogênio. Uma, duas, 3. Então, guardem aí. O DNA, a fita do DNA se liga a outra fita através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. A adenina vai sempre ligar a timina com 2 pontes de hidrogênio e a guanina vai se ligar à citosina com 3 pontes de hidrogênio. Por que isso, Flávio? Porque a estrutura molecular da guanina consegue se fundir a citosina formando 3 pontes. A mesma coisa acontece entre a adenina e a timina. Beleza? Tá? Então vamos fazer os exercícios e até a próxima aula. Aqui eu coloquei rapidinho, né, antes dos exercícios, uma estrutura do DNA mostrando como é que o DNA ele é encontrado dentro do núcleo, tanto procarioto na forma de DNA circular, quanto o eucarioto na forma de cromossomo. Esse desenho aqui mostra o núcleo eucarioto. Tá vendo ali, ó, o cromossomo, como é que ele é? Ele tá todo espiralizado, aí quando você vai desespiralizando, você vê o DNA, aí você vai esticando o DNA, aí você vê aqui o quê? As bases nitrogenadas, né, adenina, timina, guanina e citosina unidas por ponte de hidrogênio. Guanina e citosina 3, adenina e timina 2. Agora sim, vamos aos exercícios, beleza? Voltando aqui para a nossa aula, né? Eu gostaria de me despedir a vocês e falar para vocês fazerem agora bem feitos os exercícios e nós vamos fazer uma revisão breve aí para que a gente possa fazer a nossa prova. Beleza, gente? Muito obrigado a todos e eu vou terminar a nossa gravação aqui. Um abraço.